Fala pessoal do canal, quem fala com vocês é o Silver. E eu vejo a Capcom entrando num ritmo de remakes avassalador, né? Recentemente, quer dizer, não tão recentemente mais, em 2018 eles lançaram Resident Evil 2 Remake, que pra mim é um dos melhores jogos da história. Eu acho que ele só fica em alguns elementos atrás do original, mas é opinião minha, né? Depois lançaram o terceiro jogo, né? Esse que dividiu mais opiniões, lançado um ano depois, que é o terceiro jogo, né? Esse eu confesso que o Resident Evil 3 original já não é um jogo que eu gosto tanto, né? Mas tá. Em contramedida, eu vejo muita gente falando do remake do Dino Crisis, né? Que é um jogo que muita gente pede um remake dele, mas eu confesso que esse é um jogo que eu só joguei o segundo e não tive muito saco para zerar ele. Eu vejo que o Resident Evil 4, que é um dos meus jogos favoritos da vida, o primeiro jogo que eu joguei na vida, ele vai receber um remake que parece estar lindo, né? Quer dizer, parece, cara, é feito pela Re-Engine, cara. O gráfico é óbvio que vai estar lindo, né? E provavelmente vai ser junto com Starfield os jogos que eu mais vou jogar ano que vem, né? Mas eu queria falar de um jogo que eu queria remake. Eu acho que não vai ter remake, mas que seria um sonho meu ter que ele tivesse um remake que é um jogo que, se eu não me engano, ele é uma propriedade intelectual da Capcom, e eu queria muito que ele tivesse o seu remake, né? Que eu vejo ninguém falando, né? Tipo, falo Dino Crisis, que é um jogo que eu nem quero remake, mas eu queria que esse jogo tivesse um remake. Podia ser até o terceiro jogo, né? O último lançado. Mas eu acho que o ideal seria do primeiro, que seria o Clock Tower, né? O primeiro jogo foi lançado em 1995 pro Super Nintendo, era Super Famicom, não me lembro como é que é o nome do controle, é o SNES, né? E depois ele recebeu um suporte para PlayStation e para alguns Windows, né? O primeiro Clock Tower, ele é um game que eu chamo de jogos estilo de velho, né? Estilo tiozão, que é aqueles jogos point and click, onde que tu clica e daí fica controlando o teu personagem, né? E eu vou dizer que, cara, aquele jogo conseguia assustar alguém mesmo tendo, tipo, eu joguei os Resident Evil antigo bem depois, tipo, eu zerei o que? O Resident Evil, a trilogia inicial, eu zerei em 2018. Eu não sentia susto porque eu já estava acostumado com os gráficos atual, né? Eu joguei por emulador e basicamente eu achei os jogos bons. O primeiro eu não consegui zerar, eu achava ele muito chato. Mas tá, eu consegui zerar o segundo, espetacular. O terceiro nem tanto. Depois zerei o Code Verônica, que não foi tão legal quanto eu achei que seria, né? E tipo, o Clock Tower, ele conseguiu me assustar mesmo sendo um jogo tão antigo. Eu penso que ali ele me mostrou tipo um estilo diferente de sentir como é que eram os jogos point and click. E isso me alegrou demais. Cara, a diferença de um jogo assim para os dias atuais, eu acho que se ele recebesse um remake, não deveria ser point and click, deveria ser estilo moderno, igual tá sendo o Resident Evil, que era um jogo de tanque e do nada virou jogo terceira pessoa, mais frenético. Foi uma coisa espetacular. Talvez um estilo que uma coisa que eu ia falar é o Perseguidor. Em Resident Evil 2 temos o Mr. X, né? Ou Mr. X, depende como você prefira falar. Ele foi amplamente melhorado no remake do 2 em comparação ao original, onde que ele aparecia bem devagarzão, muito devagar, literalmente, e poucas vezes, né? Já no Resident Evil 3 temos o Nemesis. O Nemesis nem precisa falar, o Nemesis é um cara famoso mundialmente, né? Já no Clock Tower é o cara da tesoura, não me lembro como é que era o nome dele, eu acho que era Stormer, é um cara bizarro, cara, literalmente bizarro. Ele aparecia em toda hora no jogo. Fugir dele era uma delícia, mas quando ele aparecia era um inferno, cara. E isso é algo que num remake nos moldes de Resident Evil seria sensacional. E
caso eles pulassem do remake do primeiro, que eu acho que seria um erro pular do remake do primeiro pro segundo, o segundo Clock Tower eu confesso que eu não joguei muito, ele é diferente do primeiro, que era um point and click em 2D, ele é em 3D, não ficou muito legal pra época, ficou bem zoado. Ele é uma continuação direta do primeiro, mas bem diferente. E o inimigo é o mesmo desgraçado da tesoura, cara. O Homem da Tesoura, ele é um desgraçado que é aparentemente mortal, cara. Não tem como derrotar ele. Ele é um inimigo bizarro e ele seria, cara, nos moldes dos perseguidores dos dias atuais, cara, ele seria o maior deles, cara. Apesar que o remake do Silent Hill 2 foi anunciado, então o Pyramid Head, eles são semelhantes. Eu vejo muita semelhança entre eles. E tem o terceiro / segundo parte 2, que esse daí eu quis passar longe, né? Ele é considerado quase um spin-off. Quer dizer, eu não falei o ano que foi lançado o segundo jogo, ele foi em 96, um ano depois do primeiro, mas é bem diferente. E depois lançou a parte 2 do segundo, que é o Clock Tower 2 Stay Strong Within, que é de 98, isso é uma continuação direta, mas nos dias atuais ele é mais considerado um spin-off do primeiro. Ele é basicamente o segundo jogo, mas é continuação direta. E esse daí não teria remake por causa que ele é parte 2 do segundo, né? E tem o Clock Tower 3, que eu acho que é o Clock Tower mais famoso da série. Ele não foi feito pela Ruma Entertainment, que foi a desenvolvedora inicial dos jogos. Ele foi feito entre uma parceria da Capcom com a Sunsoft. Se eu não me engano, acho que a Sunsoft nem existe nos dias atuais. A protagonista é a Alyssa Hamilton, de 14 anos, que faz parte de uma linhagem de familiares de guerreiros que viajam no tempo para derrotar espíritos malignos. A sinopse do jogo: o jogo em si parece bem estranho, mas na verdade essa parte da viagem no tempo é bem maneira. Ele é diferente, ele não tem o famigerado point and click. E ele é um jogo mais parecido com, vamos dizer, um Resident Evil, sabe, mano? Que não. A personagem ela não ataca, ela basicamente foge. E o principal vilão desse jogo não é tão legal quanto o Homem da Tesoura, que é um desgraçado com machadão. Quer dizer, ele não é o perseguidor principal, o problema é que ele é o que mais aparece. Esse jogo eu acho ele bem diferente dos outros, mas ele é, sem dúvidas, entre a linhagem principal de Clock Tower, eu acho que ele é o melhor. Ele pelo menos é o que eu mais gostei de jogar, por causa que ele tem uma vibe mais atual. Ele foi lançado em 2002, cara. Então ele não é um jogo antigo para os dias de hoje. O problema é que eu não vejo esse jogo como uma base para ele receber um remake, pelo fato de que ele não é tão antigo. Eu acho que a história do primeiro é melhor do que a do terceiro, apesar que eu acho que o terceiro é o Clock Tower mais famoso da trilogia principal. Ele é o mais famoso, por causa que ele foi lançado no Play 2, cara. O Play 2 tinha pirataria em tudo que é lugar. Ainda mais que Clock Tower 3, que é o quarto game da série principal, ele... como é que eu vou dizer? A jogabilidade dele é a mais diferente de todas. Pelo fato dele não ser um point and click. Eu confesso que essa parte de não ser point and click foi a melhor coisa que fizeram nele, por causa que o point and click dos dias atuais é bem chato de se jogar. Eu penso que esse quarto jogo, ele é pura sobrevivência pura, e ele se afasta das características clássicas da série. O problema é que isso não é ruim, isso na verdade ajudou a série. O elemento de pânico que faz o personagem ter dificuldade de controlar quer dizer, você ter dificuldade de controlar o protagonista é algo muito maneiro. O problema é que nos dias atuais eu fico pensando como é que a desenvolvedora conseguiria fazer isso funcionar numa gameplay. Talvez o que afastaria as pessoas seria o sistema de você basicamente não atacar, você só fugir. Isso que é algo que é famoso em Outlast e Alien Isolation, mas é algo que para pessoas feito eu que gostam de atacar se torna meio broxante de se jogar. E ainda uma curiosidade maneira sobre Clock Tower é que a ligação dele com Resident Evil é
até sensacional, já que o Clock Tower se tornou famoso por ter pegado basicamente o hype do Resident Evil. Isso é algo maravilhoso em certos pontos, porque, cara, quem pensaria que eu falando de um jogo que eu quero que receba um remake baseado em Resident Evil, cara? E isso pra mim é algo espetacular. Depois a Capcom tentou, alguns anos depois, lançar um sucessor espiritual pro Clock Tower, né? Que eu acho que esse jogo é até mais famoso que o Clock Tower, que é o Haunting Grounds 2005. Ele é um sucessor, só problema que ele tem umas diferenças. A personagem, ela é mais violenta do que... Como dizer, ela não violenta, ela ataca mais do que... as outras personagens de Clock Tower, que é a Fiona, que, se eu não me engano, o modelo dela de personagem é o mesmo modelo da Jill Valentine de Resident Evil. E o Haunting Grounds, eu acho que ele é um game... Cara, eu não sei o que dizer dele, ele é o melhor. Tipo, se botar ele na série Haunting Grounds, ele é o melhor. Ele foi o que mais me divertiu, ele tinha, na minha visão, a melhor história. O perseguidor mais bizarro de todos, que é um... Nem vou falar, cara bizarro. O nome dele eu não me lembro, é Arkman Du, não me lembro o nome daquele cara. É um cara meio tantando a cabeça, mas que no final não era um cara ruim, ele só tinha um pensamento diferente. Ele tem um dos finais mais... Quer dizer, ele tem dois finais, ou é três... Só mesmo que eu não me lembro qual era o final canônico, ou se tem algum final canônico. E a Fiona, ela divide um protagonismo com um cachorro chamado Huey, que se tornou um cachorro famoso por ser um cachorro que aparece no Resident Evil 4, né? Só mesmo que o que eu vi no remake do Resident Evil 4, parece que o Huey não vai ter um destino muito bom, já que no Resident Evil 4 dava pra salvar ele, parece que no remake... Os vídeos que anunciaram, o destino do pobre cachorro vai ser de base, né? Eu vou falar minha opinião, quero que Clock Tower tenha um remake. É algo que eu espero há bastante tempo. Só mesmo que eu não sei se a Capcom ela tem os direitos da IP ou se ainda é da Sunsoft. Mas eu queria, cara, que pelo amor de Deus, Capcom, você faça um remake do primeiro jogo ou do terceiro jogo. Ou se bobear, faça um remake de Haunting Grounds. Mesmo que eu quero que essa IP ela volte a brilhar com a gameplay atual, inspirada em Resident Evil. Não precisa ter o esquema de atacar, deixa o personagem ter ainda o sistema de pânico dele melhorado. Mas eu quero que tenha um remake desse jogo. Eu só queria falar minha opinião sobre essa ideia de remake, que eu acho que pra jogo é algo sensacional. Eu só não concordo que jogo da geração do Play 3, do 360, tem um remake tipo The Last of Us, Dead Space, até eu acho que dá pra colocar o Gears Ultimate como um remake, né? Eu acho que jogos da geração não precisam mais da geração do Play 2, do GameCube, do primeiro Xbox. Eu acho que são jogos que são obrigatórios ter remake do Play 1, principalmente do Nintendo 64. E eu quero que Haunting Grounds retorne, eu quero que Clock Tower retorne. E eu quero que a Konami faça remake de Metal Gear, eu quero que elas continuem com Silent Hill. Eu preferia que eles fizessem o remake do primeiro, só que eu acho que eles estão contando o Bright of Memory como remake do primeiro e já foram pro segundo. É porque o segundo, o Silent Hill, é o mais popular, né? E eu quero que continue essa leva de remake. Se eu preferia um remake do terceiro Clock Tower, só mesmo que eu acho que naturalmente teria que ser do primeiro. E essa foi minha opinião. Se a Capcom ou a Sunsoft estiver me ouvindo, que é óbvio que não, eu desejo que esses jogos recebam remake. E esse foi o vídeo do canal. O meu canal é focado em anime e mangá e manhwa, sobre uma que eu decidi falar de jogo, então... Terminando o vídeo, eu sou o Silver e adeus, fui.